Olá pessoal, canal Geek Crítica. Antes de começar a mostrar o alvo que nós vamos mostrar nesse vídeo, pedindo a vocês, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem isso aqui para a gente poder continuar mostrando essas maravilhas, compartilhando essas maravilhas, algumas raras, outras caras, né? E outras que estão disponíveis na Amazon. Esse aqui é um caso. É em português, é muito importante dizer isso, que para o povo brasileiro é bom, né? Pinturas fantásticas de Frazetta, com narrativas, né, com textos de J. David Spurlock, publicado pela editora Figura. Tá? Então, colabore com a gente, ajuda a gente a continuar mostrando, tá? Então vamos lá. Aqui o álbum é um álbum grande, né, típico desse tipo de álbum de arte, capa dura, que é uma coisa espetacular, muito bem feito, muito bem acabado, não tem sobrecapa, mas nem sempre isso é tão importante, né? Sobrecapa às vezes até dificulta o manuseio do livro, né? Então vamos lá. Frank Frazetta é um cara que é o pai de todo mundo que ilustra, que escreve, que ilustra, que eu já botei, né? Escreve história em quadrinho, né? É um grande inspirador, é um grande mestre que começou pintando com óleo ou com aquarela. Ele só fez, não. Basicamente o trabalho dele é isso, mas tem também história em quadrinho feito por ele. Nós vamos mostrar aqui. E vamos falar algumas curiosidadezinhas aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá dar uma folhadinha no livro Pinturas Fantásticas de Frazetta, J. David Spurlock. Essa imagem inicial aqui, eu já tenho que fazer um comentáriozinho sobre ela, dessa princesa aqui. É muito interessante pensar que ele, quando fazia a tela, ele continuava trabalhando nela, mesmo que ela era considerada pronta. Aí ele continuava trabalhando, continuava mexendo. Às vezes por 10, às vezes por 15, às vezes por 20, 25 anos. Essa é uma imagem que ele mexeu nela durante quase 20 anos, um pouco mais de 20 anos, porque ele não estava satisfeito com algumas coisas. Uma coisa era a fisionomia dela. Vocês vão ver aqui dentro a evolução desde o primeiro, do original, digamos assim, acabado, até o que ele considerou definitivo, né? A famosa versão do diretor, né? O diretor era o Frank Frazetta e ele vivia mexendo nisso. O trabalho dele de iluminação é extraordinário, de cor é fantástico, né? É muito complicado você enxergar a luz aqui, você perceber o detalhamento, né? É extremamente realista. Tem um vaso quebrado aqui, gente, tem uma cobra escondida aqui, é muito legal. Você fica horas olhando uma imagem dessa, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no álbum. Aí ele começa aqui com um bônusinho de uns big closes de algumas imagens muito famosas dele. Essa aqui é o Conan, né, naturalmente. E você aqui pode observar o pigmento que ele usou, porque você chega a ver a tela. Você chega a ver a textura da tela. Então você pode ver direitinho o que ele usou de cores aqui. É uma infinidade de detalhes, de cores e de sombras e tipos de sombra, que quem pode, ou quem já foi aos museus, acho que ele tem 2 museus lá nos Estados Unidos, feitos pelos filhos dele, quer dizer, acho que pela esposa o primeiro, depois teve um outro, e ele pode olhar essas obras de perto e ver como é que foram as pinceladas aqui do mestre, aqui o Mamute, também é um big close, depois nós vamos ver a imagem. Essa imagem daqui eu sou obrigado a falar e acho muito legal esse big close aqui, para quem de repente passar pela imagem normal, que ela é bem maior do que isso aqui, não reparar, primeiro nos riscos que aparecem da própria pintura, né, que com o tempo ela acaba tendo alguns riscos. Mas é extraordinário a perspectiva dos seios dessa moça. É extraordinário isso, porque esse braço está mais alto, então esse peito não pode estar igual a esse. Esse braço está mais baixo, então esse peito está mais alongado e esse aqui está numa posição, vamos assim dizer, de descanso, né? E aqui chega a aparecer estrias no peito da moça. É sensacional isso aqui, gente. Eu acho muito bacana. E a expressão do olhar, muito dura, muito forte, muito confiante, né? Maravilhoso. Aqui já totalmente diferente. Eu acho que foi até bem proposital que o editor fez essa montagem aqui. Sensacional. Uma explosão de emoção aqui de uma bruxa, que depois nós vamos ver o quadro completo aqui no livro mesmo. Aqui também um big close do massacre que o Conan está fazendo aqui num batalhão inimigo aqui, sensacional. Isso é uma coisa para você ficar olhando horas uma única imagem, né? Mais uma imagem muito clássica aqui de um cavaleiro medieval, aqui de um homem matando uma aranha, que ele chama de Spider-Man, né? Mas
A gente não tem nada a ver com o personagem da Marvel, né? É um homem matando uma aranha. Aqui finalmente começa o livro propriamente dito. Pinturas Fantásticas de Frank Frazetta, uma apresentaçãozinha. Né? Aqui, memorável, a imagem do nosso artista. Aliás, o cara era boa pinta, né? Cabelinho estilo anos 50, anos 60. Né? Ele gostava muito de malhação, né? De ginástica, de academia. Ele era um cara que cuidava da forma física. Se eu não me engano, ele faleceu em 2008. Deixa eu até... Não, depois eu vou ver. No final eu vou ver. Aqui começa a narrativa do David Spurlock, né? A Arte Fantástica de Frank Frazetta. Aqui lembrando que o Frazetta começou lá em 54, fazendo história em quadrinho. Aliás, é interessante, é uma história que eu já contei aqui um pouquinho, eu vou entrar novamente no assunto, que por que o quadrinho americano se chama comics? Se chama comics porque no início veio de comic, de comédia, que eram tiras, que eram páginas, tiras de humor, algumas publicadas em jornais e outras em pequenas revistas, né? Aqui ele mostra algumas aqui, ó, Johnny Comet, White Indian, o índio branco, né? E é bem legal você saber disso. Depois, o comics virou sinônimo de história em quadrinho. Aliás, muito parecido com o Brasil, né? No Brasil ainda tem muita gente que chama história em quadrinho de gibi, porque gibi foi a primeira revista em quadrinho publicada no Brasil lá nos anos 50. Já, não sei se é anos 50, agora já deu engasgado aqui, mas por aí, né, pela editora Globo, na época nem se chamava editora Globo, né, era a Rio Gráfica e Editora, muito bem. Então vamos aqui também quadrinhos com capas do Frazetta, né, já tinha o tal do símbolo aqui do Famous Funnies, que é sempre ligado muito a uma coisa de humor, né? Aqui uma estátua que é feita totalmente, né, baseada no Death Dealer, do Frank Frazetta. Aqui as primeiríssimas publicações feitas pelo Frazetta, quer dizer, pelo Frazetta não, com obras do Frazetta, que foram publicadas, se não me engano, 5 ou 6. Depois eu vou trazer eles aqui, vou gravar um vídeo com essas publicações originais. Entre 1975 e 1980. Está aqui no texto. Aqui é um dos personagens que ele mais ilustrou, não resta dúvida, é Conan. Ele ilustrou muito Tarzan, Buck Rogers. Aqui o Frazetta reunido com um grupo aqui na San Diego Comic Con de 95. Aqui uma imagem que é feita por ele. Aqui uma das primeiras revistas de terror. Numa época em que havia uma censura muito forte, começou a sair uma revista de terror que quebrou um pouco esse paradigma, que foi a revista Creep. Em seguida veio a revista Eerie e depois a revista Vampirella. Vampirella que não tinha história da Vampirella, não. Vampirella nessa época era apresentadora como o tio Creep, né? E o tio Eerie. Ambos, todos os três, apenas introduziam as histórias de terror que seriam contadas a seguir. Esse livro aqui também eu tenho, depois com o tempo vou gravar um vídeo com ele. Aqui de 64, o Mamute se defendendo aqui dos tigres. Aqui o primeiro livro, o livro número 1, a primeira coisa que foi publicada com obras do Frazetta é esse livro aqui, The Fantastic Art of Frank Frazetta. E tem um sketchbook também, né? Esse sketchbook é bem mais novo, é de 2013. Mas esse aqui é de 1975, é o primeiro, vai até 80 e depois nós vamos mostrar aqui no canal. Fique no canal, se inscreva, porque isso aqui vai estar no canal. Aqui nitidamente a Princesa Leia, o traje da Princesa Leia, ele mostra aqui, foi inspirado nesta princesa. Realmente existe muita semelhança. É lógico que ela não poderia estar com o seio tão nu assim, mas fizeram uma adaptação muito próxima. Aqui a atriz Carrie Fisher, a Princesa Leia, a princesa mais famosa do cinema, Guerra nas Estrelas, da primeira fase, a melhor fase de todas. Aqui o
o Edward Summer, que era coprodutor do filme, com o Frazetta e o Jorge Lucas, com essa cabeleira, essa barba famosa deles aqui, em 1979. Bom, agora nós vamos para a galeria de pinturas. Aqui é óleo em tela. Aqui, Cavaleiros Romanos, extraordinário. Aqui, Atlantis 2, aqui ele começa a mostrar então o processo criativo, que é uma coisa que eu acho fantástica nesses livros, a melhor coisa dos livros é isso. Você vê o primeiro esboço, um primeiro acabamento e aqui finalmente o produto final. E já mostra que ele não ficava satisfeito com o primeiro trabalho, o trabalho tinha que evoluir, né? Então, é por aí, tá? Ele começou em 72, isso aqui, mas só assinou a tela em 82. Aqui é extraordinária, é exatamente aquela pintura que eu falei do início, né? Que começa com chama Garota Gato, né? Mas a primeira ideia, que foi para ele considerado o primeiro original, e depois essa aqui seria o original anterior a esse. Depois, como ela foi evoluindo ao longo dos anos até chegar ao produto final, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Ele começou essas revisões em 67 e acabou em 85. Foram quase 20 anos revendo a Garota Gato. O cara era um perfeccionista, né? Aqui a imagem final, extraordinária, cheia de detalhes, cheia de sombras, né? Maravilhoso. Aqui tem leopardos, aqui tem uma pantera. É muita doideira, gente. Aqui o Cérebro, uma imagem muito clássica dele, a aparição, aqui aquela bruxa, aqui completa o esboço e o produto final. Aqui o Conan, né? Ele chama de O Bárbaro, foi usado isso aqui para ilustrar livros do criador do Conan, do Robert E. Howard. O Howard e o Frazetta eram razoavelmente contemporâneos, conviveram. Frazetta, o Howard usou as imagens do Frazetta para ilustrar os livros, as capas dos livros do Conan. Então, realmente é sensacional. Aqui o Indomável, aqui imagens muito clássicas, aquela imagem que estava no detalhe, aquela completa, e vamos, aqui vocês veem como é que o Conan está atacando aqui os guerreiros. Morte Verde, uma serpente, mas cheia de detalhes. Você vai ver que nas primeiras, no esboço e no primeiro acabamento, a princesa está prestando atenção na luta. No acabamento final, ele botou ela meio desmaiada aqui, ou desmaiada. A aparição também no fundo muda bastante para a imagem final. É um livro sensacional, vocês vão ter muita coisa para apreciar nesse livro. Está à venda na Amazon, vou botar na descrição o link para a compra, tá? Aqui uma imagem extraordinária, uma das minhas favoritas, o Guerreiro Prateado, que inclusive tem uma estátua na loja do Frank Frazetta, só que só nos Estados Unidos e eles não mandam para o Brasil. Isso é um pouco complicado, tá, gente? Aqui, ainda óleo em tela, uma imagem das bestas, das feras do Tarzan, né? As feras do Tarzan. Aqui, também óleo sobre tela. Nitidamente é o Flash Gordon, né? Aqui a primeira versão em aquarela e depois óleo em tela em 92, aqui em 63, aqui em 92. Para você ver como o trabalho evoluiu. O mamute, uma imagem fortíssima de um guerreiro enfrentando um mamute derrubando a floresta toda e um homenzinho pequeno enfrentando. Aqui ele mostra o rascunhão e depois a imagem definitiva. Outra imagem muito clássica, o Lutador de Marte. Né? Só a imagem da moça aqui já virou uma estátua rara, difícil de conseguir. O Bruto. Aqui uma paródia, né? Completamente uma paródia óbvia, com o filme King Kong, só que aqui é ao contrário. Né? Aqui é a mocinha que está segurando o macaco e usando ele para espantar os aviões que vão atacá-la. Né? Aqui, Combate em Glória 4, a Segunda Guerra Mundial, né? Também, naturalmente, ele ilustrou alguma coisa, ou matéria, ou livro. Né?
é de 66. Muito bem. Aqui o Campeão Eterno, que já apareceu antes, né? Um guerreiro medieval. Aqui o Carrasco, também tudo óleo sobre tela. Pelucidar Selvagem, outra imagem muito clássica dele. E aqui a primeira versão e aqui a segunda versão. Você vê como é que ele não ficava satisfeito com a coisa até que ele atingisse. No início era uma pantera, virou um tigre dente de sabre, ela virou uma mulher mais medieval, meio que medieval, com uma mulher das cavernas. Aqui a imagem tinha muito mais informação. Depois ele resolveu mudar. Todas as duas são óleos sobre tela. Aqui uma personagem que ele criou, né, ajudou a desenvolver para um filme, Luana, a Filha da Floresta. Essa imagem aqui eu acho extraordinária, seria belíssimo ter esse pôster na parede, que é de uma força extraordinária, com o mar revolto, o cavalo um franco galope, né, em disparada mesmo. A moça usando a força das pernas para se segurar, muito bacana. Aqui, a aquarela, que finalmente nós temos aqui uma aquarela feita por ele. Aqui o tio Creep, que eu falei, né, um dos apresentadores das revistas mais famosas de terror, que era a Creep, a Eerie e a Vampirella, que não era personagem, era apenas apresentadora, tá? Uma imagem de terror muito usada. Rabo de cavalo, também uma imagem muito famosa. E aqui a rainha, aliás, eu chamei ela de princesa, né? Baixei um pouquinho o ritmo dela, mas ela por ele ela é chamada de rainha egípcia. É extraordinário você ver e ler o texto aqui que explica muita coisa. O primeiro esboço e como a expressão da moça muda. Numa versão anterior, na versão publicada na revista Eerie, ela tinha um rosto mais espantado, né? Depois ela ganhou uma certa sobriedade, até porque ela tem 2 inimigos aqui, né? Ou 3 se a cobra foi incluída, né? A imagem extraordinária, ele chamava de rainha egípcia. Mundo jovem, aqui os Neandertais sequestrando uma moça, raptando uma moça, e a tribo dela naturalmente tentando aqui recuperá-la, mas atacada por pterodáctilos, ameaçada por tiranossauros. O negócio é punk. Aqui encurralados, um casal da Idade da Pedra, né? Encurralado por um tiranossauro. E aqui um texto muito bom, contando vários detalhes do Museu Frank Frazetta, né? Que é muito bacana, quem tiver a oportunidade de ir lá, vá lá no Frazetta Art Museum. Qualquer dia desse eu vou lá e vou trazer para vocês a imagem. Aqui o Frank Frazetta Jr., os filhos dele, né? A Laurie Suppers Frazetta e o William Frazetta, na entrada do museu em West Stroudsburg, na Pensilvânia. Muito bem. Aqui ele faz um trabalho bem legal, recuperando as capas aqui do Edgar Rice Burroughs, que é o criador do Tarzan, né? Mas não só do Tarzan, outras coisas também. Aqui os livros do Robert Howard, inclusive o novo, da Pipoca e Nanquim, que é um livro, aliás, são 3 livros, né? Extraordinários, muito bons mesmo, todas as histórias do Frazetta. Aqui capas de diversos autores, cartazes de cinema, que ele fez dessa Luana, capas de disco, que quem é fã do Nazaré e do Molly Hatchet já deve conhecer. Aqui com o Mercador da Morte, quantas vezes ele foi republicado? 4 vezes pelo menos. Aqui capas de terror da história Warren, que foi exatamente o que eu falei, né? A Eerie, a Vampirella e a Creep. Ainda tinha essa Blaze em Combate, que eu nem lembro dela. Aqui um resumo da biografia, né? Ele faleceu, eu falei 2008, não sei se eu falei, mas é 2010, dia 10 de maio de 2010, aos 82 anos. Viveu bem, viveu saudável até o final da vida. E aqui uma biografia do editor aqui, o David Spurlock. Aqui o pessoal que contribuiu no Catarse, né? Do Catarse, deixa eu ver. No Catarse, né? Catarse Me, para a confecção do livro, que é um livro extraordinário, vale super a pena, muito bem feito, edição nacional. Tá, gente? Mais um álbum bacana aqui no nosso canal Geek Crítica. Vou pedir a vocês, como sempre,
se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, nerds, geeks, assemelhados, simpatizantes. Vamos lá, vamos trazer essa galera aqui para o nosso canal Geek Crítica. Valeu? Obrigado.